Esqueci-me de dizer uma coisa importante, é que o João Barrento recebeu o prémio Eduardo Prazo Coelho, que é atribuído pela Câmara de Vila Nova de Famalicão e pela Associação Portuguesa de Escritores, pela sua obra O Mundo Está Cheio de Deuses. Este dado faltou e é importante. E agora vou passar, não posso deixar de lembrar para aqueles que porventura não saberão, que o Nuno Judice deu continuidade ao trabalho de Eduardo Prazo Coelho como Conselheiro Cultural da Embaixada de Portugal e de Diretor do Instituto de Camões em Paris, com brilho, entre 1997 e 2004. Sendo agraciado no fim do mandato com a Ordem das Artes e Letras de grau de Cavaleiro. Bom, para além de poeta, sei lá, 31 títulos, acho que fiz bem as contas. Não, poesia. O último é Guia de Conceitos Básicos. Depois, para aí 17 ou 18, ficção, O Complexo Sagitário, o de 2011, 11 títulos de ensaio, que me lembro, mas acho que deve haver mais, mas não A Era do Orfeu, etc., estão nas nossas biografias, na minha, pelo menos estão. Ainda recentemente, os alunos tiveram a ocasião de ler o Prefácio às Odes de Antero, que continua a ser um texto, um guia imprescindível para a compreensão daquelas odes. E depois disto passo a palavra ao Nuno Judice, que é o diretor da Colóquio Letras, como todos sabem. Muito obrigado. Agradeço também o convite para estar nesta homenagem ao Eduardo e, enfim, falaste no meu trabalho de seguir ao Eduardo em Paris e, enfim, são aquelas ironias do destino, também sucedo, enfim, com outros pelo meio, ao professor Jacinto Prado Coelho, o pai do Eduardo, na Colóquio Letras. É uma memória que não posso deixar de ter, esta relação com o Eduardo, que não vem tanto do tempo da Faculdade de Letras, enfim, nos anos 60, quando ele já estava a acabar o curso e depois foi como leitor para a Aix-en-Provence, mas vem sobretudo de uma coincidência que nós, enfim, quando ele se casou, veio morar para a rua onde eu morava, que era a Rua de Entre Campos, e em frente de minha casa havia um café chamado Granfina, onde se reunia muita gente que por ali passava a caminho da Faculdade de Letras, enfim, com outras vidas, onde nos cruzámos também com um outro vizinho da Rua de Entre Campos, que era o Jaime Gama, e nessa Granfina, nessa década, princípio da década de 70, portanto, o fim da ditadura e todas as transformações que se anunciavam, aquele café era um bocado do espaço de discussão, era, enfim, o cenáculo, para lembrar o Essa, e uma das coisas que, enfim, que eu fazia, morando em frente do café, era poder chegar à janela e ver se o Eduardo estava lá, e nessa altura descia para falar com ele e para o ouvir falar. E, enfim, tínhamos também uma certa competição, quem é que trazia a última novidade, que é fazer o livro mais recente, porque isso é também um aspecto que fazia parte do Eduardo, era a sua voracidade pelos livros e sobretudo aqueles que vinham de Paris, claro, como no século XIX, enfim, essa também é ao comboio, à chegada do Sud Expresso, ver o que é que ele trazia, não é, da Cidade de Luz. Mas, enfim, foi uma relação que se transformou numa amizade que durou toda a nossa vida. E um dos aspectos também interessantes foi, talvez em 71 ou 72, eu estava a trabalhar numa experiência que durou um mês na vida mundial, portanto, durante um mês fui jornalista, felizmente isso acabou, porque me encomendaram um artigo sobre o Líbano, e quando eu olhei para, enfim, o que eu tinha de saber sobre o Líbano, os sunitas, xiitas, maronitas, drusos, as coisas banais, não é? Mas que naquela altura, enfim, era chinês,
e, portanto, desisti dessa carreira fulgurante. Mas ainda consegui fazer uma coisa que foi uma entrevista que o Eduardo me pediu, porque ele queria que soubesse quem ele era, soubesse um pouco mais quem ele era, e uma entrevista, enfim, era o ideal para isso, e portanto fiz essa entrevista. E lembro-me, depois publicou nos primeiros livros, mas lembro-me que uma das coisas que ele insistiu em que eu pusesse na entrevista era uma citação do Jorge Luís Borges: escrevo como uma criança brinca. E esta relação lúdica com a escrita é uma coisa que, de facto, faz parte enfim, dos textos dele, e fazem com que o Eduardo não existir hoje seja, de facto, uma perda terrível, porque nós não temos já esse jogo intelectual que, para que os seus textos nos atraem, e é um jogo intelectual em que, de facto, não é apenas o comentário académico, mas é muito mais do que isso, é o envolvimento direto do sujeito que está a ler e que está, digamos, a entrar dentro do mundo do texto com o universo do escritor. É, portanto, uma relação com a obra que tem, sobretudo, a transmissão desse prazer que fazia parte também da existência do Eduardo, porque, enfim, há bocado o João Barreno falava das gravatas. Eu devo dizer que quando sucedi ao Eduardo na Embaixada em Paris e na direção do Instituto de Camões, uma das coisas que fiz foi também seguir um bocado o exemplo dele e, enfim, comprar gravatas portanto, exóticas, portanto, não é a que eu trago hoje, que é mais discreta, digamos. Mas era, portanto, alguém que gozava e tirava todo o prazer, o máximo prazer da vida, e isso explica também um bocado o tipo de crítica que ele fazia, porque ele escrevia sobre os livros de que gostava, e de que gostava como esteta, não é? Portanto, coisas, não, é muito difícil, penso que é raríssimo encontrar uma crítica em que ele diz mal de um livro, porque simplesmente não falava, e enfim, tínhamos algumas discordâncias, e uma delas era, por exemplo, em relação ao João César Monteiro, porque o César era um escritor que ele situava um bocado na linha do Luís Pacheco, do abjeto, não é? Portanto, daquele tirar do objeto da realidade, não é? Da sua inspiração, e ele isso não aceitava, o que não quer dizer, evidentemente, que não gostasse, por exemplo, de um Pedro Costa, que também trata do mesmo universo, enfim, sub-humano da sociedade, mas em Pedro Costa há, digamos, uma visão estética desse mundo, e ele transforma, enfim, poeticamente, na sua obra cinematográfica, essa realidade de que os seus filmes tratam. Uma outra coisa é também a escrita do Eduardo, que nunca é, digamos, uma escrita académica, e a relação dele com a universidade é uma relação um bocado duplice, porque obviamente ele foi universitário, saiu da universidade, foi professor, mas digamos que aquelas obrigações da vida universitária, e sobretudo os moldes em que, e hoje então, enfim, penso que ele gostaria de saber o que é que ele pensa das nossas, enfim, acho que tenho aqui alunos, espero que tapem os ouvidos, mas portanto, obrigar a fazer teses de acordo com regras metodológicas que fazem com que as teses saiam um bocado como salsichas, não é? Portanto, isso para o Eduardo, evidentemente que admira, sobretudo, a escrita dos teóricos criativos e que trazem qualquer coisa de novo e de diferente, de subversivo para o pensamento sobre a literatura. Portanto, isso seria absolutamente impensável. Embora a sua tese de doutoramento, portanto, os universos da crítica, e enfim, assisti à conferência que ele fez aqui na Avenida de Berna, na minha faculdade, em que apresentava, digamos, as linhas gerais dessa tese. Enfim, eu tenho um caderno de apontamentos, enfim, para aí 5 ou 6 páginas de coisas que tirei dessa conferência.
mas é uma tese que talvez seja o livro menos criativo ou menos estimulante da sua obra, não é? Portanto, é um bocado, vocês querem uma tese, então tomem lá de acordo com as regras e isto é ela, e depois libertou-se, digamos, dessa imposição académica. Aliás, enfim, depois a carreira dele também passou transversalmente, muito transversalmente, pela vida universitária. Agora, portanto, entrando mais nos temas que eu queria tirar, enfim, da leitura que fiz, que se pode chamar uma visão teórica da crítica ou da leitura do texto, e, enfim, vou, claro, coincidir muito com o que o Carlos Reis já disse, mas aquilo que no Reino Flutuante de 72 o Eduardo aponta são 3 aspectos: a valorização do texto como materialidade significante, a utilização das ciências do homem e a reflexão teórica concebida como capacidade de uma teoria se retomar em cada momento a si mesma para se reformular criticamente num processo incessante. Bom, isto são coisas que já têm, digamos, a linguagem datada daquela época, mas continua, de certo modo, a funcionar em relação a uma tripla visão do texto. Portanto, como linguagem, a tal materialidade significante, depois a abertura para o conhecimento do homem, e daí que ele vai buscar não apenas, enfim, a ciência literária, mas as ciências humanas, e depois esta necessidade que ele aponta à teoria de, a cada momento, se reinventar, se reformular criticamente. Portanto, o texto para ele é um objeto de trabalho que investe o próprio sujeito leitor e que o pode transformar, não é? Portanto, digamos, uma visão que ao longo da sua vida ele vai prosseguir dando-nos, de certo modo, um retrato de si próprio. Portanto, é uma crítica que evidentemente nos leva ao conhecimento profundo do texto, mas ao mesmo tempo nos põe em diálogo com o Eduardo. Uma das coisas, aliás, que, enfim, deste convívio com ele, eu vi, não é? Portanto, sobretudo quando vim de Paris em 2004, e depois até à sua morte, praticamente todas as semanas, enfim, ao fim de semana, nos encontrávamos no café de manhã com a Maria Manuel e a Rita de Lage, e era fascinante, digamos, ver o mundo pelos olhos do Eduardo, porque ele pegava no jornal e, enfim, a partir de uma notícia, de um título, e enfim, depois fez isso no Público, na sua crónica diária, dava uma visão completamente outra daquilo que parecia, enfim, comum, cotidiano, banal, etc. E, portanto, é também isso que ele pretende com a crítica, e quando ele critica o José Régio, vindo do presencismo, enfim, com a visão um pouco negativa que ele tem, bastante que ele tem do Régio, uma das críticas que ele faz a essa atividade de leitor do José Régio é falar de um prefácio que ele faz à obra de Almada Negreiros e limitar-se a dizer que Almada é sobretudo um poeta lírico, nada dizendo sobre o prosador dos contos e novelas, e dizendo acerca do Nome de Guerra que se tratava de uma obra tal que dispensava a crítica. Ora, o mundo, para Eduardo, era ou existia em função dessa crítica e em função, digamos, da maneira como o olhar do sujeito pode relacionar-se com esse mundo de maneira positiva ou negativa e transformando o mundo. Enfim, já de manhã se falou do Rimbaud e, de facto, esta ideia do escritor que transforma o mundo transfere-se no Eduardo também para o leitor que o transforma. E isto explica, de certo modo, um outro aspecto da sua biografia, que é o facto de ele ter investido bastante na ação, não diria tanto política, embora tivesse tido esse momento político, quando aderiu, enfim, esteve ligado à ortodoxia comunista e ao gonçalvismo, e depois, enfim, afastou-se dela quando, enfim, as coisas
se mostraram, digamos, sem saída, não é? Mas, de facto, a partir daí, o Eduardo esteve sempre ligado a essa intervenção que é política, mas uma política cultural. Portanto, mudar essa realidade precisamente através da influência que ele poderia ter na cultura. E, evidentemente, ele vai fazer isso quando esteve em França, transformando completamente a imagem que, em França, a cultura portuguesa tinha. Parecia, digamos, na prateleira da literatura ibero-americana. O único livro, digamos, que às vezes se encontrava nessa prateleira era A Selva, do Ferreira de Castro, e a partir de um acontecimento que foi as Belles Étrangères, em 89, que, enfim, o Eduardo organizou, levando ao anfiteatro da Sorbonne tudo aquilo que melhor havia na criação literária portuguesa, prosa e poesia, e digamos que o êxito, digamos, dessa relação dos escritores com um público imenso que enchia a Sorbonne foi tal que, evidentemente, a edição de livros portugueses não mais parou, e depois, claro, o cinema, a música, etc., portanto, foram também acompanhando essa divulgação. Mas influenciado ainda pela linguística, nesse período dos anos 70, Eduardo Prato põe o acento no lado significante do texto, embora não se limite a falar a tratar o como se diz, mas também o que se diz. E, ao mesmo tempo, ele também aponta a necessidade de ter presente uma especialização da linguagem crítica. E essa especialização, portanto, às vezes complica os seus textos, mas normalmente também ele tem o cuidado, até pelo seu contacto com o meio jornalístico, de não levar até, digamos, ao hermetismo essa linguagem, portanto, ter sempre o cuidado de comunicar ao leitor aquilo que pensa, enfim, dos livros de que está a tratar. E aqui ele está, digamos, em consonância também com o Roland Barthes, e sobre o prazer do texto ele escreve uma passagem, enfim, em consonância com essa mudança teórica do Roland Barthes em 73, com o prazer do texto, mas o Eduardo, de certo modo, antecipa-se a isso em 71, dizendo: para mim a prática da crítica é primordialmente uma prática de escrita. E escrevo pela alegria que escrever provoca e leio para encontrar o prazer que a leitura suscita e depois o inscrever no gesto da minha própria escrita. Portanto, prazer e alegria implicam uma partilha. Esse discurso crítico é escrito para alguém digamos que é essa relação com o outro que está sempre presente no seu trabalho teórico. Portanto, sempre, digamos, esse investimento pessoal, esse investimento de prazer, de amor, não é? Por usar essa palavra, que nós encontramos ao ler os seus textos. Ao mesmo tempo, digamos que há qualquer coisa de cênico na crítica do Eduardo. Há como que um espaço dramático, um pôr em cena de algo que normalmente não se vê, que é o pensamento. E quando começamos a ler, enfim, os seus textos, nós vemos de repente o ator, não é? Portanto, esse ator que é a inteligência falar-nos, e é um bocado como, enfim, a Maria João falou na minha tradução de Corneille, uma das peças que traduzi foi a ilusão cómica, não é? Onde há uma gruta mágica, e de facto entrar num desses textos é entrar nessa gruta mágica e vermos de repente o aparecimento, não é? Dessa coisa que nós se calhar nem sabíamos que existia e que é o sentido profundo daquele texto, que é a visão de dentro da obra que o Eduardo era capaz de descobrir.
enfim, um pouco também via nisto, enfim, também uma necessidade de encontrar a chave da criação, que ele nunca, enfim, talvez só no que eu escrevi por vezes, há momentos em que se aproxima da ficção, não é? Tenta também entrar na ficção, mas não teve tempo para, se calhar, seria uma tentação dele escrever um romance, mas não teve tempo para isso. No livro que é A Mecânica dos Fluidos, em 84, ele vai, digamos, já afastar-se um bocado desse lado tecnocrático da crítica e afasta o ser da literatura da sua forma, não é? Portanto, ele procura, digamos, e já num sentido um pouco derridiano, não é? Uma linguagem anterior ao sentido. E vemos também como esta coincidência, portanto, dizia-se que, das vezes, que o Eduardo traduzia as suas coisas do francês, portanto, era um crítico traduzido do francês, mas o que acontece quando lemos com atenção e quando vemos depois o que se passava ao mesmo tempo em França é que ele antecipou, muitas vezes, aquilo que depois, enfim, veio a ser escrito, teorizado por outros depois dele. A relação com a literatura, com a crítica portuguesa, melhor, portanto já não vou repetir, enfim, o que o Carlos Reis disse, mas um caso curioso é essa relação com o Eduardo Lourenço e com a aproximação que ele faz de Lourenço a Blanchot, através de, portanto, desse lado filosófico e desse lado um pouco derivante que a crítica de Eduardo Lourenço faz a partir do texto. Para o pensamento dele, Eduardo Lourenço, não é? Enquanto que na crítica de Eduardo ele vai para dentro do texto e, no fundo, é essa revisão, essa revisitação do momento mágico que é, digamos, a criação, é esse momento criativo. E daí que também ele se afasta da crítica explicativa e, nomeadamente, da crítica do João Gaspar Simões, de quem ele diz: nunca aprendi nada ao ler Gaspar Simões. E, evidentemente, ele não aprendeu nada porque a crítica de Gaspar Simões é uma crítica que julga, que dá os tais juízos de valor. E, ao fazer isso, portanto, o que nós temos na crítica é o Gaspar Simões e não é o texto. E, enfim, evidentemente, não estabelece, digamos, esses juízos, nem parte do princípio, não é, de que aquilo de que ele está a falar é algo que em si tem o valor necessário para que ele possa falar desses textos. E aqui, portanto, agora para entrar já na parte final, há evidentemente podemos chamar um gosto, não é? Portanto, isso que é a estética, o belo, não é? E, portanto, ele tinha de facto essa visão da beleza que para ele era fundamental no texto, mesmo que a beleza não corresponda ao critério habitual da beleza, não é? Pedro Costa, já falei desse caso, ou Teresa Vila Verde, por exemplo. Mas, quando vemos os autores de quem ele falou, Fiamma, Gastão Cruz, Davi Mourão Ferreira, Carlos de Oliveira, Teresa Horta, Alexandre O'Neill, Eugênio de Andrade, Jorge de Sena, Sofia, Ramos Rosa, Gilberto. Portanto, nós vemos imediatamente que é um cânon que se está aqui a desenhar e, digamos que na escolha que ele faz dos seus autores, na poesia não há praticamente, enfim, nenhum erro, digamos, erro entre aspas, ou seja, ele nunca se enganou ao falar de um livro, porque, de facto, todos os autores de que ele fala, todos os poetas são realmente aqueles que contam e todos os livros, no fundo, são marcantes. Ele consegue, mesmo quando às vezes são livros não tão importantes como outros na obra de um autor, mas ele consegue, de facto, dar-lhes essa transfiguração. Em relação à prosa, é um pouco diferente, enfim, aí já não diria que ele acertou sempre,
houve, enfim, também há um aspecto muito interessante na crítica do Eduardo, e ele depois passa da literatura para o cinema, para outras artes, e aí, portanto, ele procura a novidade, não é? Portanto, as coisas que estarão mais no campo da ruptura, da transformação, e fala de autores jovens e às vezes anuncia como aqui está o grande autor do futuro, e depois nós hoje já nem sabemos, nem nos lembramos, enfim, do livro que ele falou. Mas enfim, são de facto casos muito raros, porque realmente é alguém que acerta, e se fez isso foi com boas intenções, mas para estimular, digamos, esses autores, mas não terá conseguido isso. De qualquer modo, nessa escolha, nós também vemos que ele escolhe poetas porque são poetas que o ajudam a pensar e a refletir a criação e o mundo. E, enfim, sobretudo na última fase, vemos que um dos autores de que ele mais fala é Rui Belo, não é? Portanto, é um daqueles que ele destaca. E depois poetas já de fim do século XX, o Alberto, o Luís Filipe Castro Mendes, e claro, sempre os grandes autores do Eugénio, a Sofia, etc. Portanto, aquilo que eu queria dizer para terminar, que é uma crítica, é uma obra crítica, mas nessa crítica há uma autobiografia. Nós podemos acompanhar de facto a evolução do homem e a sua relação com a vida e com o mundo, e uma coisa que é constante, que é o manter-se jovem, ser um pensamento que é de hoje, e não ficar de maneira nenhuma agarrado, enfim, coisas já feitas e coisas já conseguidas, enfim, portanto, é uma obra que a cada instante, como disse no princípio, se transfigura e se renova, e é por isso que continua a ser, digamos, fascinante lê-lo, enfim, no caso que eu conheci, não é? Portanto, continuar o diálogo com ele, embora me falte, evidentemente, esse convívio de todos os dias.